Paz do Senhor para todos. Deus abençoe a cada um. E Deus colocou em meu coração para trazer uma meditação acerca de sua palavra. Esta meditação eu já a trouxe na igreja da qual eu congrego, que é em Rio Doce, aqui em Olinda, Pernambuco. E é sobre a igreja de Laodiceia. A igreja que eu congrego é a Rede Esperança, em Rio Doce, no qual eu sirvo lá. Não dirijo a igreja, mas sirvo a igreja no presbitério. E quero compartilhar com aqueles que porventura venham passar no meu Instagram e queiram aprender, não que eu seja um mestre, um doutor, ou que tenha teologia, mas eu gosto muito de ler e de ouvir pessoas que tenham conteúdo para que eu possa aprender cada dia mais da palavra de Deus. E sendo assim, eu quero ler um texto com os irmãos aqui em Apocalipse, no livro da Revelação, que é a 7ª carta de Jesus à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois bem, é sobre esta igreja que quero meditar na tarde deste dia, a igreja de Laodiceia. Primeiramente, eu quero vos apresentar a minha base bibliológica, de pesquisa, os livros dos quais eu pesquisei para elaborar este singelo ensinamento da palavra de Deus. Consultei Moody, o comentário bíblico de Moody. Consultei também o comentário bíblico, histórico e cultural do Novo Testamento de Craig S. Keener. Também consultei Daniel, está aqui na minha mão, Daniel e Apocalipse, de Antônio Gilberto, que é o saudoso teólogo e mestre das Assembleias de Deus no Brasil. E também o estudo Vida de Apocalipse, de Witness Lee. Também tive o prazer de escutar o Dr. Rodrigo Silva em seus vídeos no canal Evidências, do qual ele traz muito conhecimento acerca de teologia, Bíblia e arqueologia. Vamos lá.
Estamos falando sobre a igreja de Laodiceia. O texto que eu li, muito lido, muito exposto, muito pregado, mas eu vejo esta carta, ela arde no meu coração como se fosse um aviso gritante, um aviso emergencial para os dias atuais. Porque, de acordo com os autores que eu li, principalmente Witness Lee e Antônio Gilberto, em seus livros, ele diz que a igreja de Laodiceia é um tipo da igreja dos dias atuais. Eu não estou falando da igreja denominacionalmente, eu estou falando da igreja de Jesus no planeta Terra. E como eu já disse, tanto Antônio Gilberto como Witness Lee e tantos outros teólogos que já vi pregar, dizem também que os dias atuais que a igreja está vivendo é parecido, ou melhor dizendo, a igreja de Laodiceia tipifica os dias atuais da igreja na face desta terra. Para sabermos, cada carta endereçada a cada igreja, elas também tipificam diversos períodos, desde a igreja primitiva até os dias atuais. Quando nós olhamos a primeira carta aos Efésios, é a igreja do século I, da escola apostólica. Quando nós observamos a igreja de Esmirna, nós vemos as características de uma igreja perseguida do período do ano 100 ao 312, que é quando Constantino ele dá fim à perseguição contra a igreja e assim traz status e influência da igreja na sociedade. Temos também a carta à igreja de Pérgamo, que é a igreja mundana dos anos 313 aos anos 600. A partir do ano 313, deu-se a união da igreja com o Estado, isto é, o Império Romano, a partir do ano 313. Tiatira é a igreja profana dos anos 600 até 1517. No final desse período, a reforma tomou corpo e, por fim, eclodiu em 1517. Sardes é a igreja morta dos anos de 1517 a 1750. Em 1750, teve um início a intensa fase contemporânea de evangelização e missões. O final do período viu homens valorosos na fé como Adoniram Judson, George Whitefield, John Wesley e outros. E antepenúltimo, né? Penúltimo, melhor dizendo, a Filadélfia, a Igreja Avivada, missionária, que simboliza a igreja a partir do ano 1750, especialmente nos séculos 18, 19 e 20. E por fim, os dias atuais, que é a igreja de Laodiceia que tipifica os dias atuais. Uma igreja morta, representa os dias finais, como já disse. Profeticamente,
contemporânea, anterior à de Filadélfia, porque apresentam, se a gente for detalhadamente, algumas características parecidas com a de Filadélfia. Esta igreja de Laodiceia, ela, como já diz o título, a igreja ao anjo que está em Laodiceia, era uma cidade na região da Frígia, na Ásia Menor, da qual hoje, atualmente, essa região é conhecida como Turquia. Nós percebemos que Jesus ele endereça através de João somente 7 cartas para as igrejas que estavam naquela região. Isso não quer dizer que só haviam aquelas igrejas naquela região. Mas, nesta época, todo o Império Romano, ou quase todo o Império Romano, tinha já igrejas estabelecidas. E o Império Romano compreendia toda aquela região ao redor do mar Mediterrâneo e a região do Oriente Médio, passando ali pela Síria, Líbano, Israel, Egito e outros lugares que eram dominados pelo Império Romano. E a igreja de Laodiceia era uma igreja que estava dentro, ou melhor dizendo, a cidade de Laodiceia era uma cidade que era uma província romana. Ela distava ao sul de Hierápolis em torno de 16 quilômetros. E a oeste, ou melhor dizendo, a leste de Colossos, em torno de 10 quilômetros. Era uma cidade prepujante em seu comércio, que mais na frente nós iremos falar sobre isso, uma cidade próspera, rica, de tal modo que nos anos 60, depois de Cristo, houve um terremoto, e o Império Romano ajudou muitas cidades a serem reconstruídas. Porém, a cidade de Laodiceia era tão rica e orgulhosa que não aceitou a ajuda de Roma para ser reconstruída, cuja a riqueza, a abastança dos seus cidadãos. E assim o fizeram, reconstruíram, sem a ajuda de Roma. Temos algumas características desta cidade. Primeiro eu quero falar já falei de algumas coisas, falar do seu nome. Laodiceia anteriormente se chamava Dióspole. Só após o domínio do Império Grego, essa cidade, no período de Antíoco Epifano, é mudada para Laodiceia, para homenagear a sua esposa Laodice. Ele vai lá e muda o nome dessa cidade, que era Dióspole, para Laodiceia. Esse nome significa que é o julgamento do povo ou o povo julga. É o significado do nome Laodiceia. E nós vemos que dá a entender que havia uma democracia nesta cidade que, de certa forma, também influenciava a igreja. O juízo do povo, o julgamento do povo. O povo que dominava. Na igreja
tanto na cidade de Laodiceia, como dentro da igreja. Isto já demonstra um perigo, porque quando o povo, eu não estou falando como eu vi um líder narcisista distorcendo o texto do significado da palavra Laodiceia, que o povo não pode opinar. Não estou dizendo isso. O povo pode opinar dentro da igreja, mas desde que seja de acordo com a palavra de Deus. O povo pode questionar a liderança, quem for, com respeito, mas desde que seja com respaldo bíblico, educação e mansidão. Como os cristãos da igreja de Jerusalém questionaram os apóstolos acerca da divisão de víveres, de alimento, de ajuda às viúvas, e os apóstolos não se sentiram afrontados, mas pelo contrário, reuniram a igreja e escolheram 7 diáconos. Outra hora também é narrado em Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, diz que ele não só questionou, mas ele repreendeu um dos líderes da igreja. Porque a gente vai ver que ainda no capítulo 1, ele diz que Tiago, João e Pedro eram as colunas da igreja. Isso quer dizer, traduzindo, era a liderança. Mas quando Pedro, lá na cidade da Galácia, se comporta de maneira leviana, isto é, na frente dos gentios ele estava à vontade, brincando, se comunicando com os gentios, mas quando chega alguns cristãos da parte de Tiago e de João, lá na igreja da Galácia, ele se apartou. E Paulo diz que o repreendeu duramente na face e diante de todos. E a Bíblia não diz que Pedro se sentiu afrontado ou desrespeitado, ou Paulo, que não era uma das colunas da igreja na época, e não repreendeu a Paulo. Pelo contrário, Paulo não diz que ele teve nenhuma reação. Dá a entender que ele se constrangeu e se arrependeu e voltou a ter um comportamento de cristão sem acepção de pessoa, Mas voltando para a igreja de Laodiceia, que é o juízo do povo, o povo que julga, o que dá a entender é que aquela igreja, de alguma forma, deixou de seguir a palavra de Deus, deixou de seguir os ensinamentos da palavra de Deus, ou distorceu a palavra de Deus, Porque a gente vê muitos mestres, muitos doutores que estão nos púlpitos da igreja, mas eles têm uma capacidade manipuladora, melhor dizendo, de distorcer o texto bíblico para trazer a sua exegese distorcida, troncha, para manipular o povo. É teologia da prosperidade, é confissão positiva, é maldição hereditária e tantas outras coisas. Possa ser que isso também tenha acontecido na igreja de Laodiceia, porque quando o povo que julga, o julgamento do povo dá a entender que o povo saiu dos ditames, da direção e da verdadeira hermenêutica, da interpretação exata da palavra de Deus. E Jesus, ele endereça exatamente 7 cartas para 7 igrejas da Ásia, assim como os teólogos Antônio Gilberto, Witness Lee. Ele diz que o propósito é porque essas 7 igrejas, nelas tinham características tanto de outras igrejas que estavam dentro do mundo conhecido daquela época, que era o Império Romano,
e também da igreja do futuro. Como eu já disse, cada igreja tipificava um período da igreja aqui na terra, desde da igreja de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e por fim Laodiceia. Cada uma tinha características da igreja no mundo, da época e também no porvir, no tempo que estamos vivendo. Como já disse e repito, a igreja de Laodiceia, ela tipifica, ela é o tipo da igreja dos dias atuais. Eu acredito nisso, não estou impondo para que todos que estão me ouvindo acreditem nisso que eu estou dizendo. Você tem um livre arbítrio de raciocinar, pensar, ler a Bíblia e interpretá-la e ler vários livros para julgar e trazer uma interpretação saudável, honesta. Eu acredito que a igreja de Laodiceia, como todas as igrejas, as 7 cartas, eram tipos da igreja do futuro. E a igreja de Laodiceia representa os dias atuais da igreja aqui na terra. Uma igreja morna, uma igreja ensoberbecida, que se diz rica, próspera, mas que Jesus diz que ela é miserável, desgraçada, pobre, cega e despida, nua. A igreja de Laodiceia, aquela cidade, ela era uma cidade próspera em sua época, como já disse, prepujante em seu comércio. Havia uma escola de medicina naquela cidade, do qual era muito desenvolvido o estudo na área de medicina, tanto auditiva quanto ocular, onde desenvolveram um colírio para colocar, esfregar nas pálpebras dos olhos, não o colírio como dos dias atuais, mas era uma mistura em pó, do qual eles esfregavam nas pálpebras. E também havia a produção de lã negra, não é? E tecidos finos, do qual a cidade tinha um comércio prepujante de compra e venda. Rodrigo Silva diz até que aquela cidade ditava a moda da região, do Império Romano. As cidades ao redor, devido à produção têxtil, tanto de lã quanto de outros tecidos, né? Mas o que era mais caro era a lã negra. E havia também naquela cidade termais, ou termas, não é? Que fluíam água, de onde fluíam águas, o que dá a entender pelo texto, de águas que não eram quentes, iguais a de Hierápolis, ao norte, a 16 quilômetros ao norte de Laodiceia, e também não era fria para refrescar do calor. Repito, a água de Laodiceia, conforme Rodrigo Silva, ela atualmente, quando ele bebeu, ele percebeu uma salobridade, água salobra, e também um gosto ruim e um leve odor não muito agradável. E ele disse: nos dias atuais, água tratada na torneira lá em Laodiceia. Imagina naquela época. Então, a água de Laodiceia era uma água morna, portanto, não era quente, não era uma água medicinal,
para aqueles que tomavam banho, e também não era uma água fria, refrescante, mas era uma água salobra, com dejetos, com gosto ruim e um odor não muito agradável, do qual aquele que entrava em contato com ela sentia náusea e ânsia de vômito. Desfazendo algumas pregações que eu já ouvi falar sobre a água de Laodiceia, até o comentarista Craig S. Kinner, ele diz em seu comentário bíblico histórico-cultural que a água de Laodiceia era importada, mas a arqueologia atual desfaz isso, e a partir deste pseudo-conhecimento em dizer que a água de Laodiceia era importada, isto é, trazida através de dutos ou tubulações de barro até a cidade, diziam que vinha de Herápolis, e quando esta água ela vinha num caminho, ela perdia a temperatura, porque a água de Herápolis é mais quente, e no caminho ela perdia a temperatura e chegava morna na cidade de Laodiceia, com dejetos, não é, do caminho. E por isso que Jesus usa a alegoria dizendo que está a ponto de vomitar, porque ela não é quente nem fria. Jesus também usa a nudez devido ao comércio e à produção textil de tecidos, principalmente a lã negra, como também a sedas, linho. E Jesus diz: aconselho que de mim compre vestes embranqueadas. Outra coisa também que dizem, e eu pesquisei e não achei, é que lá em Laodiceia havia minas de ouro. Por isso que ele diz, em respaldo ao texto que Jesus diz: aconselho-te que de mim compre ouro refinado. E através de pesquisas, escutando o Rodrigo Silva e pesquisando nos livros, não achei nenhuma informação dizendo que lá havia minas de ouro. Possa ser que o comércio, não é, poderia haver troca de matérias-primas por ouro, como também moedas de prata. Isso é uma hipótese minha, mas que havia uma minas de ouro em Laodiceia. Não achei nenhuma literatura, e se alguém tem alguma literatura que respalda isso, pode me dar a informação que eu vou querer aprender. Nós, vendo todas essas características desta igreja de Laodiceia, o seu desenvolvimento científico, como eu já disse, a sua escola de medicina, que era muito desenvolvida na ciência auditiva e ocular, oftalmológica, a sua produção textil de lã negra, linho e seda, em comércio, a sua prepujância em riqueza, a sua abastança, como já disse que no ano 60 houve um terremoto e o Império Romano ajudou várias cidades para serem reconstruídas, porém a cidade de Laodiceia ela não aceita ajuda, e os próprios cidadãos, né, junto com a administração local, reconstrói aquela cidade. Dado a todas essas características, que dá a entender pelo texto que influenciava esta igreja. Essa igreja, comparada aos dias atuais, parafraseando, modernizando o texto, era uma igreja rica, com templos suntuosos. Não estou dizendo que naquele tempo já havia templos cristãos, porque
era em torno do ano 90, entre 90 e 100, né, depois de Cristo, e a igreja só veio adquirir templo após a aceitação pelo Império Romano da igreja, a partir do ano 312, mas os historiadores dizem que é a partir do ano 325 que surgem os primeiros templos suntuosos através do Império Romano doando templos de deuses pagãos para a igreja. Se você for ainda na região da Capadócia, da Rússia, você vai ver, na Turquia, você vai ver templos que outrora, antigamente, eram de deuses pagãos, como Júpiter, Mercúrio e outros deuses, né? Que foram doados à igreja cristã após o período de estatização da igreja, vamos dizer assim, né? A partir do ano 312, que veio primeiro Constantino, depois veio Clovis, o Franco, e depois Justiniano, e cada um trouxe uma liberdade maior e uma influência maior para a igreja. Constantino trouxe a liberdade e a influência da igreja na sociedade. Clovis, o Franco, trouxe o exército para o lado da igreja. E Justiniano trouxe o poder político. E daí veio a era das trevas da igreja, né? A era medieval, assim conhecida na história secular. E a igreja de Laodiceia, trazendo para os dias atuais, era uma igreja, se fosse e é o tipo da igreja atual, climatizada, bancos confortáveis, templos suntuosos, grandes, enormes, parecendo centros de convenções, um Geraldão, um Maracanãzinho, cabendo milhares de pessoas, uma igreja de pessoas, na sua grande maioria, pessoas formadas, pessoas prósperas, comerciantes, e uma igreja que provavelmente, como hoje, com muito acesso à teologia, arqueologia, tanto conhecimento bíblico, e que, quando nós olhamos para todas as cartas, cada igreja, apesar de Jesus ter uma ressalva de crítica, repreensão e reorientação, todas as igrejas, menos a de Laodiceia, ele traz elogios, apesar de ter críticas e repreensão em todas as igrejas, mas menos Laodiceia, ele não traz elogio para Laodiceia. Cada uma tem críticas, correção, condenação, mas também tem elogio. Porém, Laodiceia, não vemos elogio, mas somente repreensão para esta igreja. E como eu já disse, esta igreja era uma igreja que o próprio Jesus diz que ela tinha uma jactância, ela se autoproclamava rica, enriquecida e de nada ter falta. Só que Jesus dá um choque de realidade naquela igreja, dizendo, olha, na verdade vocês não sabem, vocês não percebem que são desgraçados, miseráveis, pobres, cego, nu. E me parece que é o que está acontecendo com a igreja dos dias atuais. A gente olha, acompanhando pela internet, templos suntuosos, igrejas cheias, manifestações que tenho dúvida se são Espírito Santo ou apenas emocionalismo, homens que a mídia mostra todo dia aí através do YouTube, líderes sendo presos,
processados, investigados, envolvidos em abuso de crianças, pedofilia através de pornografia infantil, abusos narcisistas de todo tipo, autoritarismo. A igreja, na sua maioria, eu não estou dizendo todas as igrejas, mas na sua maioria, foram estabelecidas ditaduras que são disfarçadas de igreja. E, não achando pouco, esses ditadores, como nos tempos de Hitler, ele lançava o ufanismo nacionalista para que os alemães tivessem orgulho de serem alemães, arianos, brancos, e fazerem parte do Partido Nacional, Partido Nacionalista do Trabalhador Alemão, da onde vem a sigla nazismo. Então, Hitler, em seus discursos inflamados, gerava o orgulho no povo por serem alemães, brancos e fazerem parte do partido nazista, não é? E eles se orgulhavam disso. Você pode ver nos vídeos acerca do nazismo, que eles desfilavam com a suástica, com a bandeira, e desprezavam até o símbolo alemão, né, a bandeira alemã, e davam mais ênfase ao símbolo nazista com as suas ideologias. Não é diferente nos dias atuais. Os líderes, eles promovem, em vez de promoverem a Cristo, a gente vê nos folders, a gente vê no Instagram, nos anúncios, eles se mais autopromovem, promovem o nome dele, o nome do ministério dele, o nome da denominação dele, do que a Jesus Cristo, gerando um fanismo, né? Uma jactância, um orgulho nos seus seguidores, que eles pensam que servem e seguem a Cristo, mas na verdade estão seguindo a homens e a denominação esses homens transformaram em pequenas ditaduras. E a gente vê alguns vídeos que parece engraçado, mas é trágico. E muitas vezes o nome desses líderes são mais citados nos cultos do que o próprio nome de Jesus Cristo. E nós ficamos abismados com o nível de manipulação que é submetido em muitas igrejas e eles não percebem. Eu estou falando aqui e automaticamente lá eles já estão dizendo assim: isso aí é recalque, isso é ressentimento, porque nunca foi obreiro da nossa denominação, ou já foi e saiu. Isso é inveja. E na verdade Deus sabe do meu coração, não quero me justificar, mas eu queria que o Espírito Santo, do jeito que abriu meus olhos, abra os teus olhos também. Como Jesus Cristo, ele disse: aconselho-te que de mim compre colírio e unja os teus olhos para ver a vergonha da tua nudez. Aquela igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela tinha uma característica muito interessante. Ela apresentava a incapacidade de se autoavaliar. Porque o texto bíblico diz que ela dizia: sou rica, tudo posso, sou abastada. Só que Jesus dá um choque de realidade nela, dizendo assim: vocês não sabem, vocês estão cegas, vocês são pobres, miseráveis, cegas e nuas. Isso mostra, o texto bíblico mostra que a igreja de Laodiceia perdeu a capacidade de se autoavaliar. Trazendo para o lado da psicologia, era uma igreja narcisista. Porque o narcisista, ele não tem a capacidade de autoavaliar-se e olhar para si mesmo e ver os seus defeitos, os seus pecados, os seus erros, e daí se arrepender.
É por isso que Jesus diz assim, os sãos não precisam de médicos. Ele diz, eu não vim para os sãos, porque eles não precisam de médicos. Eu não vim para os justos, mas levar os pecadores ao arrependimento. Isso depende de uma autoavaliação. Um viciado, para procurar um tratamento, a primeira coisa que ele tem que reconhecer que ele é viciado. Um doente, para reconhecer que está doente, primeiramente ele tem que se autoavaliar e reconhecer que está doente, está com sintomas, está com dores. E um pecador, para ser salvo, ele tem que reconhecer que é um pecador, se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus os seus pecados e seguir a Jesus Cristo, tomando a sua cruz e negando-se a si mesmo. E esta era a incapacidade da igreja de Laodiceia. Ela se dizia uma coisa, mas perante a ótica, o olhar de Jesus Cristo, ela era o contrário. Era uma igreja narcisista. Era conformada com o seu modus vivendi. Achava normal o que acontecia dentro daquela igreja. Uma igreja que não era quente, como já disse, porque a quentura é medicinal, não é água quente, é medicinal, para fazer untações em lugares com dores, inflamações, dores nos ossos. E a água fria é refrescante. E aquela igreja nem era quente, medicinal para tratar da doença do pecado, nem era refrescante para refrescar os homens do jugo da religiosidade, do pecado e do domínio romano. Mas era uma igreja que não tinha capacidade de se autoavaliar. E o que está acontecendo nos dias atuais é semelhante à igreja de Laodiceia. Igrejas prósperas materialmente, que têm filiais, são impérios, verdadeiros impérios denominacionais, que ultrapassaram até os limites do Brasil. Estão na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul. Todavia, espiritualmente, perdeu a capacidade de se autoavaliar. Outro dia eu estava vendo um congresso de jovens pentecostal e vi o pastor que estava pregando dizer assim: igrejas por aí, irmãos, que parece uma balada gospel, com jogo de luz, com parede preta, com telão, com danças sensuais, né? E eu, olhando para ele, eu me abismei, porque o cidadão ele consegue condenar a igreja, as outras denominações, não consegue olhar para o que está acontecendo dentro da igreja dele. Que ele não percebe, ou percebe, faz parte desse sistema, porque é sustentado pelo sistema. É mais fácil falar da casa dos outros do que da gente. E eu não estou falando somente das outras igrejas, eu estou falando da minha igreja também, que faço parte. Estou falando da Igreja Universal de Cristo aqui na Terra, não a denominação universal, mas a Igreja Universal que está no universo, no mundo. E esse cidadão apontando para outra denominação, dizendo tudo isso. Danças sexuais, telões, jogo de luz, pessoas com cabelo grande, homem com cabelo grande, homem de brinco, de tatuagem, eles falando sobre isso. Agora, o interessante é que ele, como a igreja de Laodiceia, não consegue se autoavaliar. Ele falando, com orgulho denominacional, nós aqui, de tal denominação, somos uma igreja bíblica, mas o que eu vejo através de denúncias, comprovadas através de documentos, é que o líder de lá e a sua cúpula está cheia de processos criminais,
investigada pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, envolvimento com rachadinha. Vive uma vida que muitos empresários ricos, executivos, banqueiros, latifundiários não vivem. O dono da Mix Mateus mesmo anda de Gol, enquanto o líder dessas igrejas aí andam de carros importados, Hilux, SUVs, sedãs. Outra não dirige não, tem motorista, moram nos metros quadrados mais caros do Brasil, possuem fazenda, andam com segurança armada, mantêm filhos fora do país, em países do primeiro mundo, com pretexto de missões em Orlando, em Carolina do Norte, em Portugal. E tem coragem de meter o pau nas igrejas de fora. Meu filho, antes de você querer apontar as igrejas de fora, olhe para dentro da sua igreja e veja a podridão que está acontecendo dentro dela. Nós estamos vivendo os dias atuais, que são os dias da igreja de Laodiceia. Repito, uma igreja que não tem a capacidade de se autoavaliar. Uma igreja narcisista. Uma igreja que diz ser uma coisa de qualidades boas, mas na verdade Jesus diz é pobre, é nua, é cega. E o pior de tudo é que depois de Jesus aconselhar a comprar ouro, colírio, para ungir os olhos, para que ele veja a vergonha da nudez. Eu quero me aprofundar sobre isso. A vergonha, para que eles vejam a vergonha de sua nudez, quando Jesus ele diz assim: aconselho-te que de mim compre ouro e colírio para ungir os olhos, para que veja a vergonha da vossa nudez. É porque a igreja de Laodiceia estava cega, incapaz de ver que as suas entranhas estavam expostas, como a igreja dos dias atuais, cheia de escândalo, cheia de coisas, crimes, não só pecados, crimes expostos nas mídias, na internet, mas eles fingem que nada está acontecendo, fingem que está tudo bem, somos prósperos, ricos, temos filiais em todo o Brasil, em todo o Pernambuco, em todo o mundo, mas na verdade é cega, são cegos, são pobres, são nus. Eu não falo isso me isentando, porque talvez eu possa também estar cego, ser pobre, ser nu. Mas eu peço a Deus misericórdia, para que Ele abra meus olhos, para que porventura eu possa ver a vergonha da minha nudez e compre dele, e obtenha dele, apesar que não tenho condições de comprar, mas pela graça e misericórdia, vestes brancas para cobrir a minha nudez. E é isso que eu desejo a cada cristão, a cada igreja na face da terra. Estamos vivendo os dias de Elias, em que ele denunciava Acabe, e Acabe dizia assim: és tu o perturbador de Israel, quando na verdade era Acabe, junto com a sua esposa Jezabel, que desviou Israel para a idolatria. Estamos vivendo os dias daquele profeta anônimo que profetizou no altar, e o altar se fendeu, mas o povo preferiu continuar adorando o bezerro que Jeroboão construiu em Betel. Estamos vivendo os dias de João Batista, que ele denunciou o pecado de Herodes, mas o povo, ou melhor dizendo, João Batista preferiu prender e depois embriagado, engoldado, enganado pela sua mulher, mandou degolar o profeta. Estamos vivendo os dias de Jesus Cristo, do qual preferiram Barrabás e crucificaram a Jesus. Sempre estão condenando os profetas que estão denunciando os pecados dos líderes atuais, que acoitam pecado, que são adúlteros, que são corruptos, que roubam a igreja, que estão ricos às custas da igreja, que são déspotas, que são narcisistas, psicopatas, sociopatas, que o texto bíblico, não sou eu que digo não, o texto bíblico diz que são irreconciliáveis.
Sabe o que quer dizer? Se o cidadão não tem capacidade de se autoavaliar, logo ele não tem a necessidade de se arrepender, porque ele acha que seu modo de vida é normal. É a situação de muitos líderes da igreja atual e de muitos cristãos na face da terra. Cauterizados. Eles dizem que sou eu que gero o escândalo, pois está denunciando. Então quer dizer que João Batista gerava o escândalo porque estava denunciando o pecado de Herodes. Jesus Cristo, no capítulo 23, estava pecando porque denunciou o pecado dos fariseus. Ou então, quando ele chegou quebrando tudo lá no templo, derrubando as mesas dos vendilhões e dos cambistas e aqueles que usavam o pátio do templo para transportar os seus bens. Então quer dizer que Jesus também gerou escândalo. Então quer dizer que Elias gerou escândalo quando denunciou o pecado de Acabe. Então quer dizer também que o profeta anônimo gerou escândalo quando denunciou o pecado de Jeroboão em construir um altar para Betel. A igreja adquiriu um ensinamento errôneo, distorcido, em dizer que quem gera o escândalo é quem denuncia o pecado. Mas é mentira. Quem gera o escândalo são aqueles que estão pecando, escondendo o seu pecado. E a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. E agora, nos tempos atuais, Deus está tirando a capa, mostrando quem é quem, os psicopatas, os sociopatas, os narcisistas irreconciliáveis, que não se arrependem, que manipulam muitos cristãos e eles defendem o homem de Deus. Dizem, o líder, o líder irrepreensível, o anjo da igreja, o ungido somos nós, irmão. Cada um temos de nós a unção dos santos, a unção do Espírito Santo. A dispensação do Antigo Testamento já passou, em que os ungidos eram os reis, profetas e sacerdotes. Agora, cada um de nós, eu não estou dizendo que você deva desrespeitar o seu líder, não. Eu não digo que você não devemos desrespeitar nenhuma criança, nenhum mendigo, nenhum ser humano, mas não devemos ficar sob o pastoreio de homens que são comprovadamente corruptos, tem documento, denúncia, inquéritos, investigações, tem processos expostos aí na internet, e eles dizem assim: irmão, não olhe o YouTube não. Eles impedem dos irmãos olharem o YouTube, impedem dos irmãos seguirem pessoas como eu, impedem de pessoas como eu. Eu tenho um amigo meu que o pastor da área lá de perto impediu que o povo assistisse os vídeos dele e desse like nos vídeos dele. Por quê? E não era porque ele faz isso igual a mim que falo, não. Era somente por narcisismo, para dominar. Eles impedem de você visitar outra denominação. Eles exigem a honra, disfarçam o culto, né? Culto de ação de graça pelo aniversário do pastor. Ou então culto de ação de graça pelo tempo de pastoreio do pastor, quando na verdade, são cultos de celebração à personalidade do pastor, ou seja, culto de idolatria. Não tem nada de culto a Deus. Os versículos é para o pastor, os jogais é para o pastor, os anúncios é para o pastor. Tem nada para Deus não, irmãos. É só disfarce. E um bando de crentes ingênuos, para não usar outra palavra, vão para o culto e se alega: meu pastor, o líder íntegro, coitados. Irmãos, em vez de você pegar o seu dízimo, eu estou dizendo, você que faz parte de uma igreja séria, que o pastor é sério, que o pastor não está rico às custas da igreja, que não tem um salário exorbitante. Porque se o seu pastor está rico às custas da igreja, tem um salário exorbitante, tem filhos sustentados pelo dízimo da igreja, fora do país, vive processando o povo, usando o dinheiro da igreja para processar o povo, né? Tem fazenda, mansão, carro importado, tudo às custas da igreja, nunca trabalhou fora, ou se trabalhou, com certeza não tem dinheiro, isso tudo, indenização. A pessoa que foi caixa de banco,
ter dinheiro para comprar fazenda numa indenização, aí você está querendo me enganar. Está entendendo? Aí seu pastor vive melhor do que o presidente da República, o salário dele é maior do que o presidente da República, tem mais bens do que... ganha um salário maior do que os executivos, banqueiro, latifundiário, que são os fazendeiros, donos de terra desse país, moram nos metros quadrados mais caros do país. Aí você vai lá lisonjear, dar presente, a não ser que você seja outro narcisista que está lá se submetendo à manipulação para angariar cargo lá na frente. Mas se você for um crente consciente como eu, você vai parar de dar dízimo e oferta nessa igreja e pegar o seu dízimo e sua oferta e dar ao pobre, ao mendigo, uma pessoa que precisa disso. Abra os seus olhos. Não, se porventura a gente perdeu a condição de se autoavaliar, peça a Jesus, dizendo: Jesus, abre meus olhos para que eu possa ver a vergonha da minha nudez. E ore também dizendo assim: Jesus, se o amor no meu coração esfriou, como a igreja também, que perdeu o seu primeiro amor, esquenta o amor no meu coração. Ou que se porventura eu penso estar de pé, porque muitas vezes nos iludimos, pensamos estar de pé quando na verdade estamos caídos. Todo dia eu pergunto a Jesus: Jesus, será que eu penso estar de pé, mas estou caído? E se eu estiver, me levante, Senhor. Quem me conhece sabe que se eu pecar ou que se eu pequei, eu já abri a boca e já vomitei os meus pecados. E já paguei por isso. Mas o falso cristão não. Ele não tem a capacidade de se autoavaliar e de se arrepender e de confessar os seus pecados. Aí por fim Jesus, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Perto do fim, a igreja de Laodiceia. Meu Deus, colocaram Jesus para fora da igreja e não perceberam. Jesus estava do lado de fora batendo, querendo entrar. Que situação difícil. Incapacidade de se autoavaliar, porque se achavam ricas, prósperas, mas na verdade eram pobres e miseráveis. E o pior de tudo é que tinham colocado sutilmente Jesus para fora, de maneira tal que ele diz: eis que estou à porta e bato, querendo entrar, voltar àquela igreja, mas estava do lado de fora. Veja a situação daquela igreja. Será que porventura nós não colocamos Jesus para fora de nossas igrejas, idolatrando líderes, idolatrando a própria denominação, que eu vejo aí tanta gente se orgulhar e dizer: eu sou de tal denominação raiz, eu sou de tal denominação de valor, eu sou reformado, eu sou calvinista, eu sou arminiano, quando a Bíblia diz assim, que se alguém se vangloriar, se vanglorie no Senhor. Mas estão se vangloriando no cartão de membro que faz parte de uma grande denominação, estão se vangloriando em ser de uma linha teológica que é mais intelectual, estão se vangloriando em ser canela de fogo, pentecostal, enquanto o outro não é. A igreja hoje, eu trago está numa situação tão parecida com a de Laodiceia, que eles não percebem que idolatram a denominação. Tenho orgulho da minha denominação. Idolatram o pastor, eu tenho orgulho do meu pastor. Idolatram o seu cartão de membro, a sua linha teológica, como a igreja de Laodiceia dizia: tudo posso, tudo tenho, ensoberbecida, pedante, se orgulhando daquilo que não é para se orgulhar, porque Jesus Cristo, ele disse, ou melhor dizendo, Paulo disse aos Coríntios: se alguém quiser se vangloriar, se vanglorie no Senhor e não em outra coisa. Mas aquela igreja estava se vangloriando
em sua riqueza, em sua prepujância, em sua prosperidade. E Jesus estava batendo a porta querendo entrar, porque botaram para fora Jesus e colocaram um bezerro de ouro, provavelmente. Será que deixamos de nos vangloriar no Senhor da cruz, que é vergonha para os judeus, escândalo para os judeus e loucura para os gregos? Será que colocamos Jesus para fora da igreja? E por fim, ele diz assim: se você deixar eu entrar, eu entrarei e cearei com ele. É a recompensa de quem Jesus deixa entrar. A primeira recompensa é um prêmio em oculto. É sentar com ele. Mesa, jantar é símbolo de comunhão, de pacto, de união, de verdadeiro relacionamento íntimo com Jesus. Aquele que deixar, ouvindo o bater da porta do Senhor Jesus Cristo e deixar ele entrar, a primeira recompensa é intimidade, é pacto, é união com Cristo e a sua igreja. E a segunda ele diz assim: ao que vencer, darei o direito de sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei à destra, à direita do meu Pai. Aí agora vem a recompensa pública. Primeiro foi a recompensa em particular, que é a união com Cristo, é a oração. Fecha a tua porta sobre ti e fala em oculto com o Senhor. Este é a primeira recompensa. E a segunda é no reino por vir, sentar com ele no trono e reinar, e julgar e reinar sobre as nações. Alguns dizem que é utopia, é fantasia, é loucura, mas o Evangelho, Paulo já disse que é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus, primeiro para os judeus e depois para os gentios. Deus abençoe a cada um. Que nós possamos nos autoavaliar e ver se não estamos entrando no caminho da igreja de Laodiceia. E que se porventura estivermos, peçamos misericórdia a Jesus. Jesus, me dá ouro, que é a tua santidade. Unge meus olhos com colírio, para que eu possa ver a vergonha da minha nudez. Cobre-me com vestes brancas de santidade. Unge a minha cabeça com óleo, que é a presença do teu Espírito Santo. Antes eu esqueci dessa parte, ele diz: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Que é a primeira pregação de João Batista e Jesus Cristo. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Metanoia. Dê uma volta completa do estado de pecaminosidade, do caminho do pecado, do erro, do errar o alvo. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que enganava, não engane mais. Aquele que defraudava, não defraude mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Isso quer dizer metanoia, arrependimento, mudança de pensamento, uma volta completa ao contrário do caminho que estávamos seguindo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Deus vos abençoe.